Nós temos algumas escrituras para meditar nelas nesta tarde. Tivemos uma boa porção na parte da manhã. E aqui no capítulo 7 de Hebreus, nós vamos observar um pouco as escrituras de Hebreus capítulo 7. Muito embora vamos observar também Hebreus capítulo 13. O verso 8, 9 e vários versículos aí dentro da carta aos Hebreus. Que Deus nos ajude, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco nesta tarde e com a sua palavra. Deus te abençoe. Vou ler a escritura de 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Também João capítulo 1, verso 1 e o 14, e ainda o verso 18. A escritura diz assim, 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. A escritura de João, capítulo 1, verso 1 ao verso 14 e verso 18. São algumas escrituras que falam com o mesmo sentido, com o mesmo significado, falando deste que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Nós estudamos na parte da manhã o Cordeiro na eternidade. O Cordeiro estava aí nas eternidades adentro, como diz o profeta irmão Branham. Agora, neste momento, aqui em Hebreus capítulo 7, nós encontramos a figura do sacerdócio eterno de Cristo. Cristo é o Cordeiro. Cristo é o Cordeiro que esteve eternidade adentro, que levantou-se do trono do Pai,
veio aqui e ofereceu-se a si mesmo como um sacrifício perfeito. Por isto aqui temos um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é Cristo. Então vamos começar já forte, neste assunto. O sacerdócio de Melquisedeque era figura do sacerdócio eterno de Cristo. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. É importante destacarmos esta parte também, pois o profeta irmão Brana destaca isto em sua mensagem, mostrando que Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz, se ele é o rei da paz, então o seu filho é o príncipe da paz. Correto isso? Então vamos começar já neste pensamento. Então nós sabemos que Cristo é o unigênito, o único gerado de Deus. Cristo é o único gerado de Deus. Nós vamos entrar nisto daqui a pouco. Hebreus capítulo 7, verso 24, aonde fundamenta ainda mais este assunto, falando deste sacerdócio. Hebreus 7, verso 24. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É importante que os irmãos acompanhem e ao ler sozinhos, em casa, comece a perceber que este sacerdote do Deus Altíssimo, ele já fazia intercessões, não é isso? Ele já fazia intercessões desde antes mesmo de Cristo ser crucificado, antes mesmo de nosso Senhor Jesus ser pendurado no madeiro ali no Calvário. Então vejamos, ele diz assim, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. E feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios. Veja que o profeta irmão Brana mostra que ele estava lá, mesmo quando o sangue de bodes, de bezerros, de novilhas, tudo era oferecido e apontando para este sacrifício perfeito. Então ele diz, Paulo escrevendo aos hebreus, ele disse que não necessitasse, um sumo sacerdote que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e pelos pecados do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo.
porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Aqui em Hebreus capítulo 13, verso 8 a seguir, vamos tomar desde o verso 7. Ele diz, Hebreus 13, verso 7 a seguir: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Quando fala-se da maneira de viver do pastor, do sacerdote, isto aqui é mais do que uma carta escrita e lida por todos os homens, por toda a congregação, e tem que ser lido de todas as formas, de todos os ângulos. Esse pastor, ele precisa ter uma conduta de acordo com a palavra, ele precisa ser irrepreensível, marido de uma mulher, ele precisa administrar bem a casa de Deus, ou seja, os dízimos. Esse administrar bem os dízimos não quer dizer que ele recebe os dízimos e faz o que ele quer destes dízimos. A palavra está dizendo, Deus na boca de Paulo diz, lembrai dos vossos pastores que vos ensinaram a palavra, dos vossos pastores que ensinaram a palavra. Se você tem um pastor ou teve um pastor que não te ensinou as coisas corretamente com a palavra, esqueçam, abandone-o. Ele não é digno de ser seu pastor. Ele precisa ser uma carta escrita e lida de todos os ângulos que você possa imaginar. Este sacerdote, este pastor. Por isso a Escritura diz que muitos não queiram ser. Não queiram ser. Eu queria ver um irmão que aspira ao ministério e que ele conheceu o ministério simplesmente da forma que é exposto aí. Estou falando no terreno da mensagem. E se ele ouvisse uma pregaçãozinha dessa agora, mostrando o que na verdade é e como deve ser, como esse sacerdote deve administrar a casa de Deus. Agora, se ele não administra bem nem a sua própria casa, como que ele vai administrar a casa de Deus? Como o senhor administra bem a sua própria casa? Você não respeita a sua esposa? Você não respeita nem mesmo seus filhos? Ou você acha que fazer o que seus filhos querem é respeitar os seus filhos? Ou então eu não sei o que é respeito. Sacerdotes ungidos com espíritos errados, espíritos de adultério, sacerdotes ungidos para conquistar irmãs diretamente do púlpito, cortejando irmãs. Eu estou falando do que eu conheço, do que eu sei, do que eu vi, do que eu ouvi direto de próprios sacerdotes, assim chamados.
E depois você fica tentando arrumar a situação, publicando cartinhas e notas na internet e tudo mais, para tentar arrumar a situação. Por que você não cuidou antes? Por que você não fez corretamente de acordo com a palavra? Não vamos entrar nisso. Deus me dê graça de eu não desviar do assunto. E ele disse: lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bem é que o coração se fortifique com a graça, e não com manjares que de nada aproveitam aos que a eles se entregaram. Temos um altar que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Lembrando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A advertência do apóstolo Paulo é que depois de você estar fundamentado em tudo isto, sabendo que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele diz: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Doutrinas várias e estranhas. Estranhas a quê? Estranhas à palavra. Então, tem isso, tem. Paulo já tinha advertido sobre isto há 2000 anos atrás. Doutrinas várias, não é uma só doutrina, são várias doutrinas, e você pode ver aí no contexto do que diz ser grupos da mensagem, quantas doutrinas tem, sem contar aquelas doutrinas mãe que acompanha, como obra dos nicolaítas, balaanismo, jezabelismo, e que quando o ministro está ungido com isso aí, ele está ungido com outros espíritos que vêm das profundezas de Satanás também. E pelos seus frutos nós conheceremos. Agora, isto é somente a abertura deste assunto, né? A mensagem, o assunto que queremos trazer é o sacerdócio santo, um sacerdócio perfeito. Melquisedeque é Cristo. Melquisedeque é Cristo. E Cristo é o Cordeiro. E nós sabemos que Melquisedeque já estava lá nos dias de Abraão. Nós encontramos a Cristo, a coluna de fogo, guiando os filhos de Israel no deserto. Nós encontramos a coluna de fogo tratando com Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Nós encontramos a Saulo de Tarso perguntando a esta coluna de fogo: quem és, Senhor? E um judeu não chama ninguém de Senhor a não ser Cristo. Nós encontramos a Pedro em Atos 2, 36 e 37, dizendo: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus
este Jesus, o Galileu, este Jesus de Nazaré, este Jesus, o filho da Maria, este Jesus, o carpinteiro. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Até então ele não era. Agora sim, agora ele é Senhor e Cristo. Por isso é necessário, e foi necessário, Pedro ensinar, apóstolo Pedro ensinar, quando a multidão atônita, sem saber o que fazer e como fazer, e o que faremos agora, varões e irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é você crer em toda a palavra, é você ter sede da palavra, é você viver pela palavra. Mensagem Melquisedeque, o grande príncipe e rei, parágrafo 161. Profeta de Deus, irmão Brana, disse: ele não teve princípio, ele não tem fim, ele não tinha pai, ele não tinha mãe, todavia, ele era um homem, e ele veio de Salém, paz, ele era o rei de paz, ele era o rei de justiça. Ele não era somente um rei, porém ele era um príncipe, e ele é o príncipe da paz. Ele é a rosa de Saron, ele é o lírio do vale, a estrela da manhã, o alfa, o ômega, aquele que era, que é e que virá, tanto raiz como descendência de Davi. Ele estava antes de Davi, em Davi e depois de Davi. Vamos começar a entrar nisto um pouquinho, né? Parágrafo 163, Melquisedeque, grande príncipe e rei. Quem era este sacerdote? Nenhum outro a não ser o Senhor Jesus Cristo encarnado, em seu poder magnífico. Ele era o mesmo, um pouco mais adiante, depois que ele era o mesmo. Veja, um pouco mais adiante, depois que ele se encontrou com Abraão e deu-lhe, como sendo um povo do pacto, a ceia. Então, agora, através desse mesmo pacto, nós tomamos, e ele estava em uma sombra, veja, e ele estava em uma sombra. Esse Melquisedeque, veja, ele estava em uma sombra. Aquele Melquisedeque era uma representação do que seria. Veja lá, ele estava em uma sombra. Esse Melquisedeque, quando ele tornou-se um homem de carne, seria cortado em parte, e a ceia será dada à fragrância de seu corpo partido, como nós tomamos hoje. Está vendo a grandeza, o que está neste ato da Santa Ceia do Senhor? Como é bom você fazer algo sabendo o que você está fazendo, né? Então, para que nós tenhamos esta consciência clara, lúcida, do que é a ceia. Essa ceia será dada à fragrância de seu corpo partido, como nós tomamos hoje. Parágrafo 164, Melquisedeque, grande príncipe e rei. Ali, esse Melquisedeque encontrou Abraão, o maior homem na face, pagou os dízimos a ele. Amém. Abraão, o maior homem na face da terra, pagou os dízimos a Melquisedeque, o rei de paz, o rei de Salém, o rei de justiça. E ele era um príncipe, e ele era um príncipe, ele era um rei, e ele era o servo do Altíssimo, o qual era Jesus.
Quem? Melquisedeque, era Jesus. Vamos mais um pouco. Parágrafo 172, Melquisedeque, grande príncipe e rei. Ele diz: agora, quando Melquisedeque, o rei de Salém, o sacerdote do Altíssimo, o rei de paz, o qual não era nenhum outro a não ser a parte anterior do Senhor Jesus. Então veja quem era Melquisedeque. Melquisedeque era a parte anterior de Jesus. Ou seja, a teofania de Jesus. Vamos um pouquinho mais nisso aqui? Vamos chegar um pouco mais neste assunto. E ele diz: o rei de paz, o qual não era nenhum outro a não ser a parte anterior do Senhor Jesus Cristo. E quando ele encontrou Abraão, ele deu a Abraão a comunhão e o abençoou. E aqui Abraão se encontra com ele em sua jornada para Sodoma e o alimenta com carne e pão. 174. E quando os dois anjos seguiram adiante em direção a Sodoma, Abraão ficou ali e ele olhou em volta com o homem e ele disse: se eu encontrar tantos, enquanto ele continuava dizendo até 10, e quando ele saiu, então o anjo, ou o homem que estava de pé ao lado dele, desapareceu e sumiu pelo sacrifício. E Abraão disse: eu falei face a face com o Deus Todo-Poderoso. Melquisedeque é Cristo no primeiro plano. Melquisedeque é Cristo no primeiro plano. Então você vai ligando as coisas, você vai vendo. Melquisedeque é Cristo no primeiro plano. Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Nós vimos hoje de manhã, Apocalipse capítulo 13, verso 8. Então Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele estava a eternidade adentro, fazendo intercessões, até que chegou o dia que ele teria que vir aqui com João Batista como seu precursor, introduzindo o anjo do concerto, a quem vós buscais, a quem vós desejais. Os judeus o mataram, o crucificaram para que cumprisse a escritura acerca do Cordeiro perfeito, do sacrifício perfeito. Cordeiro este que foi apontado por todo o Velho Testamento, por toda a história da humanidade, por sacrifício de animais, de bodes, de bezerros, de cordeiros, animais, de novilhas e tudo mais. Tudo isto vinha apontando para este grande sacrifício, este sacrifício perfeito, Senhor Jesus Cristo. Vamos ver. Então Melquisedeque era Cristo no primeiro plano. Primeiro plano. A mensagem Perfeição, parágrafo 81, profeta Irmão Branham disse: Cristo foi prefigurado também em Melquisedeque, no sacerdócio, no capítulo 9, no capítulo 7 de Hebreus, como Melquisedeque. Abraão também prefigurou todos lá atrás, todas as boas coisas, apenas uma sombra. E como Melquisedeque, no capítulo 7, lemos sobre ele aqui. Apenas leremos isto por um momento. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Mensagem em Hebreus capítulo 7, primeira parte, parágrafo 64. Profeta Irmão Branham disse: Melquisedeque, o rei de Salém, também representou a si mesmo entre outros reis. E notem, a batalha
havia terminado. O Espírito de Deus em Abraão, o Espírito de Cristo, né? O Espírito de Deus em Abraão, de Cristo, que tinha trazido de volta seu irmão caído. Oh, isso é importante, né? Quando podemos dar a mão a alguém que está caído, a alguém que está pedindo misericórdia, a alguém que está pedindo perdão, uma oportunidade de perdão. Ele não está permanecendo aí como um durão e um bom que não tem culpa de nada. Não, ele está caído, ele está fraco. E quando nós podemos estender a mão e ajudar a levantar, ajudar a trazer aquele que está clamando por ajuda, por misericórdia, por perdão. Como é bom! E aqui nós encontramos o Espírito de Cristo em Abraão, que tinha trazido de volta seu irmão caído e o restaurado à sua condição por direito, a tudo que ele havia perdido. Ele o havia trazido de volta. E quando ele o fez, ele trouxe pão e vinho, a comunhão. Você não consegue ver quem era esse Melquisedeque? Era Deus trazendo a comunhão depois da batalha. Veja, Mateus, no verso 20, no capítulo 20, verso 26, ou seja, no capítulo 26, verso 20, e ele diz, se alguém a tem aí, leia para mim, o profeta irmão Brando, se alguém tem a escritura aí, leia para mim, se você pode encontrá-la apenas um minuto. Este é um belo tipo aqui, e eu não quero que vocês percam isto aqui. Nós estamos... essa irmã, uma irmã encontrou a escritura na congregação, e a irmã falou, né, qual era a escritura. E então o Brandon disse, essa irmã. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, o que era isso? A batalha havia terminado. O partiu e deu aos seus discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Vê esse Melquisedeque? Centenas de anos antes. Isto estava acontecendo agora em Mateus 26, verso 20, com Jesus, com Cristo, que é o mesmo Melquisedeque. E ele diz aqui, vê esse Melquisedeque, centenas de anos antes, quando ele encontrou com Abraão, depois que a batalha havia terminado, ele deu pão e vinho. E aqui Jesus dá aos discípulos, depois que sua dura batalha havia terminado. Ele lhes deu pão e vinho. Observem o futuro chegando. E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, do sacrifício perfeito. Este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por pecados, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Veja, o mesmo Melquisedeque que assentou, que esteve ali com Abraão, ele tomou a ceia com Abraão, ele deu a ceia a Abraão, ele teve uma comunhão, um momento a sós ali com Abraão. Este mesmo Melquisedeque, agora, na sua forma atual, como Jesus Cristo, ele esteve com os seus discípulos ali na Galileia. Por isso, eu faço questão novamente de tocar neste assunto. Veja, o anjo forte, com o arco celeste sobre sua cabeça, em Apocalipse capítulo 10, verso 1. E volte agora para Malaquias capítulo 3, verso 1. O anjo do concerto, a quem vós buscais, a quem vós desejais, é o mesmo Cristo. É aí quando você vê ele vindo com o arco celeste,
colocando um pé na terra e outro no mar, e jurando que o tempo não seria mais, jurando que aquelas 70 semanas que estavam determinadas sobre o povo judeu, sobre o teu povo, Daniel. Então ele jurou que o tempo não seria mais. Ele veio, Cristo, Senhor Jesus Cristo, este Melquisedeque, a forma anterior de Cristo, seu primeiro plano, ele veio, e chegando ali, quando ele jurou que o tempo não seria mais, ele cumpriu 3 anos e meio, ou seja, 3 dias e meio da última semana, que era o tempo terminando para os judeus. Ele cumpriu a primeira parte da última semana. E quando ele cumpriu esta primeira parte da última semana, ele olhou e viu que havia necessidade de abrir um parêntese ali, para que então ele pudesse tratar conosco, com os gentios, para tirar do meio dos gentios um povo para o seu nome. Veja a importância disto. Por isso ele jurou que o tempo havia acabado. É o tempo dos judeus. Não vamos misturar o tempo dos judeus com a plenitude dos gentios. Os gentios não têm um tempo determinado na Bíblia, na palavra para eles. O tempo dos gentios é quando o último eleito entrar, o último irmão, o último membro. Por isso cabe a mim, cabe a você sustentar este evangelismo, levar evangelista, este evangelista que realmente está ardendo no seu coração. Não vamos deixar, irmãos, esta chama apagar no peito, na alma destes evangelistas, estes homens que realmente têm sede por alma, têm desejo de ir em busca das almas, pois isto está se tornando escasso devido aos falsos pastores, aos falsos mestres, que não ajudam estes evangelistas, não trabalham a favor de Deus, trabalham contra Deus. Oh, meu Deus, ajuda eu, Senhor. E ele disse: até que eu beba de novo no reino do meu Pai. Nós estamos na batalha agora, irmãos. Nós estamos na batalha agora. Estamos na batalha, irmão, na batalha contra estas potestades espirituais nos lugares celestiais. Nós estamos na batalha agora contra estes falsos mestres. Nós estamos na batalha agora, irmão Wander, contra estes falsos pastores. Irmão José Dolari, irmão Hermínio, esses irmãos aí que têm tomado posição com a palavra, e outros, irmão Valdenir, pastor Norivan, e outros que têm também se posicionado com esta palavra. Nós estamos numa batalha agora contra estes falsos mestres, e é nós mesmos que vamos colocar à prova esses que dizem ser e não são, enganam. Nós estamos na batalha agora. Nós estamos atrás do nosso irmão caído. Nós estamos atrás do nosso irmão caído aí nesse sistema de doutrina errada, por várias doutrinas, de acordo com Hebreus 13, verso 9. Foram enganados, irmãos, foram enganados com várias doutrinas extras, extra-bíblica, extra-mensagem. Nós estamos numa batalha agora, sim senhor, é batalha mesmo, e muitos irmãos, até mesmo irmãos que não são de ministério, se levantam também contra nós, porque eles foram induzidos, foram instruídos a se levantar contra aquele sistema, a se levantar contra quem se levantasse contra aquele sistema. Então, quando alguém se levanta contra aquele sistema, aquele ismo, então automaticamente esses irmãos, inocentemente, que foram instruídos por aquele líder falso, eles se levantam para nos fazer oposição, mesmo sem examinar as Escrituras. Mas nós estamos numa batalha, nós não estamos numa batalha contra você, irmão.
nós estamos numa batalha, não é contra você, minha irmã, nós estamos numa batalha contra este espírito das potestades espirituais nos lugares celestiais, estes espíritos operando dentro da mensagem. Você pensa, olha, é perigoso não conseguir contar hoje no Brasil um grupo que não tenha a obra dos Nicolaítas, esse espírito do demônio, das profundezas do inferno, operando no meio deles. Está aqui, o bom profeta Irmão Brana disse aqui na mensagem, na exposição das eras, como esse espírito se manifestaria nos últimos dias, e levando o povo a doutrinas várias, a várias doutrinas, até o ponto de chegar a dizer que o Irmão Brana é Jesus Cristo. Isso não está lá na mensagem, a era de Laodiceia. E outros dizem, nós não acreditamos que o Irmão Brana é Jesus Cristo, mas Jesus Cristo é Brana. E eu pergunto, é uma doutrina extra ou não é? Claro que é. Mas nós estamos na batalha. Nós estamos aqui, nós fomos posicionados para este propósito. E não vamos arredar o pé. Nós estamos na batalha agora, nós estamos atrás do nosso irmão caído, que Deus viu antes da fundação do mundo e predestinou para a vida eterna. E as coisas do mundo o têm apanhado em um redemoinho. Ele tem saído para estar em sociedades e classes. Ele e sua esposa subindo e descendo as ruas, fumando e bebendo, embriagando-se, tentando encontrar paz. Não é isso? E eu poderia acrescentar aqui, indo à igreja, filiando-se a certos grupos, a certos sistemas, tentando encontrar paz, tentando encontrar fé de rapto, e sendo enganados. Irmão, a fé de rapto, ela virá a você, se tu é sincero com Deus, se tu é honesto com o que tu crê com Deus, pode saber que a fé de rapto virá a ti. Não é você que é esperto que vai encontrar a fé de rapto, não. A fé de rapto, ela virá ao eleito. E ele disse, e as coisas do mundo o têm apanhado. E ele disse, profeta Irmão Brana, ilustrando aqui este quadro, ele fala, e ele tem descendo as ruas, fumando, bebendo, embriagando-se, tentando encontrar paz. E o Espírito de Cristo em nós, e o Espírito de Cristo em nós, em mim, em você, irmão, e o Espírito de Cristo em nós, assim como estava em Abraão. É você semente de Abraão? Mostra agora que tu é semente de Abraão. E o Espírito de Cristo, mesmo Espírito que estava em Abraão, faz com que saiamos atrás dele, atrás desse irmão caído, atrás dessa centésima ovelha, com todas as armaduras de Deus. Nós vamos atrás deles agora, os anjos de Deus acampados ao redor. Vamos em busca de nosso irmão caído, para trazê-lo de volta. Nós estamos aqui para isso, é nessa batalha que nós estamos, é para ir em busca, irmão Valdeni, do irmão caído. É isso que nós desejamos nesta hora. E finalmente, para trazê-lo de volta, e finalmente, quando a batalha estiver terminada, nós encontraremos Melquisedeque novamente. Ei, meu Deus! E quando a batalha estiver terminada, nós encontraremos Melquisedeque novamente. Bendito seja Deus, que abençoou Abraão ali, e deu-lhe a bênção, e deu-lhe pão e vinho, a comunhão. E quando a batalha estiver terminada, nós o encontraremos, nós que somos herdeiros da promessa de Abraão, co-herdeiros com Cristo no reino. O encontraremos no final da estrada e tomaremos pão e vinho novamente quando a batalha terminar. Mensagem em Hebreus 7, primeira parte. Parágrafo 72. O profeta disse:
quando a grande batalha estiver terminada e subirmos novamente com Cristo, tomaremos a comunhão com Ele no reino de Deus novamente, e comeremos a carne e beberemos o sangue da uva novamente no reino de Deus. Oh, aí está Melquisedeque. Esse é quem ele era. Quem ele era? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a forma atual de Melquisedeque. Melquisedeque era uma sombra, era Cristo no primeiro plano. Mensagem Shalom, parágrafo 76. Quando Melquisedeque encontrou Abraão da matança dos reis, ele era o rei de Jerusalém, um sacerdote, o qual era Cristo. Era Deus. Ninguém mais poderia ser Melquisedeque a não ser Cristo. Ele mesmo. Eu estou chamando a atenção, irmãos, com esses parágrafos, para que nós vejamos quem era Melquisedeque. Melquisedeque era Cristo. Cristo era o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. É o que nós estudamos nesta manhã. Então, Melquisedeque era Cristo no primeiro plano. Melquisedeque era Cristo. E Cristo era o Cordeiro que estava a eternidade adentro e que um dia levantou-se do trono do Pai, tomou o livro e veio para fazer uma reclamação, reclamar aqueles que eram seus. Vamos entrar um pouquinho mais neste assunto. E ele disse: e então este homem não tinha pai. Jesus tinha ambos pai e mãe. Veio? Então este homem não tinha pai, não tinha mãe, nem princípio de dias e fim de vida, e seja o que ele for, ele continua vivo, e ele foi rei naquele tempo, rei de Salém, que interpretado é rei de paz, Shalom, rei de Jerusalém, o qual encontrou com Abraão e deu a ele vinho, pão, a ceia, após a batalha, um tipo muito bonito. Lá no capítulo 7 de Hebreus, nós encontramos isto. Agora lhe deu lhe deu pão e vinho, depois que a batalha havia terminado. Como ele não te estribes no teu próprio entendimento, parágrafo 202. Agora, a Bíblia diz, o Novo Testamento, ele é o sumo sacerdote agora mesmo. Ele continua o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o sumo sacerdote para sempre. Não há nenhum outro sumo sacerdote senão ele. Nenhum outro mediador entre Deus e o homem, senão o homem Cristo. Isto é certo, ele é o único e ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nunca esqueça disto. Quando você ouvir falar do novo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, lembra que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Melquisedeque, quem é este Melquisedeque? Mensagem, quem é este Melquisedeque? Parágrafo 68. Agora, a diferença entre ele e você, como um filho, veio? Ele era no princípio a palavra, um corpo em morfe. Ele entrou e viveu nisso, na pessoa de Melquisedeque. Então, mais tarde, nunca mais ouvimos de Melquisedeque, porque ele se converteu em Jesus Cristo. Melquisedeque foi o sacerdote, porém se tornou em Jesus Cristo. Agora, vocês passaram por isso, porque naquela forma ele sabia que todas as coisas... Ele sabia todas as coisas, e vocês nunca puderam saber isso ainda. Vocês vieram como Adão, como eu. Vocês se tornaram do atributo à carne, isto é, do pensamento de Deus à carne. Foi o que aconteceu conosco, né? Agora veja, vocês se tornaram do atributo à carne, para serem tentados. Porém, quando esta vida estiver terminado... Quando esta vida terrena nossa estiver terminado aqui, se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um já esperando. Este é para onde vamos. Isso é a palavra. Então podemos olhar
atrás e ver o que fizemos. Agora, não o entendemos. Nunca temos nos tornado a palavra. Só nos tornamos o homem carne, não a palavra. Porém, parágrafo 202, Melquisedeque, grande príncipe e rei. Porém, um dia deste, nós vamos nos tornar totalmente a palavra. Parágrafo 202, Melquisedeque, grande príncipe e rei. O profeta disse: eu rogo, Deus, que cada pessoa enferma aqui dentro, que a fé dela seja suficiente esta manhã, agora, para lembrar que o grande Melquisedeque lá no passado, que não teve princípio de dias, ele nunca teve pai nem mãe, ele nunca teve princípio de dias, ele nunca teve fim de vida, que vive ainda hoje, então foi encarnado, chamado Jesus Cristo, tornou-se carne, morreu, voltou a isso novamente. Eu quero que os irmãos captem isto, eu vou ler mais calmamente. Ele nunca teve princípio de dias, ele nunca teve fim de vida, que vive ainda hoje. Então, foi encarnado em quem? Chamado Jesus Cristo, foi encarnado. Tornou-se carne, isto é, ele saiu da eternidade, do trono do Pai, tornou-se carne, para que então pudesse ser oferecido como sacrifício, e sacrifício perfeito. Correto isso? Saiu do trono do Pai, veio para ser oferecido como sacrifício, e sacrifício perfeito, chamado Jesus Cristo. Tornou-se carne, morreu, voltou a isso novamente. Ele voltou a isso novamente. Ele voltou ao seio do Pai outra vez. Ele voltou ao trono do Pai outra vez. Não tem como nós separarmos estas coisas. Aí dizer, agora o trono está fumegando. Está fumegando não, senhor. Tá fumegando. O trono só se torna trono de juízo quando o último eleito entrar. Mas enquanto faltar este último irmão caído, fracassado, aí devido a essas divisões, estes ismos, estas doutrinas várias que têm aparecido, enquanto estiver este irmão caído aí por estas ramas doutrinárias, o Cordeiro permanece ali intercedendo. E ele disse, vejamos, ele nunca teve fim de vida, que vive ainda hoje, então foi encarnado, chamado Jesus Cristo. Ele veio do trono do Pai, tornou-se carne, morreu, voltou a isso novamente. Ele é ainda o Rei de paz, o Rei de justiça, prometendo-nos estas grandes coisas eternas, que ele foi jurado por Deus a Abraão, que ele guardaria o pacto, a promessa, através dele e de sua semente para sempre. Ajuda-nos hoje a nos adiantarmos até esta plataforma, agora com a fé imortal. Parágrafo 109, quem é este Melquisedeque? Notem, outra vez Melquisedeque foi se encontrar com Abraão, antes que ele regressasse para casa. Que tipo tão belo temos aqui, Melquisedeque encontrando-se com Abraão, antes que ele regressasse para casa depois da batalha. Nós encontraremos com Jesus nos ares. Aleluia, outra vez ele foi encontrar com Abraão, outra vez nós vamos encontrar com ele, encontrar ali nos ares. Esta é a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o profeta disse, e o demais saberemos quando Jesus Cristo se der a conhecer a sua noiva aqui sobre a terra. Veja, e ele disse, que coisa boa, hein? E ele disse, então ele encontrou com Abraão outra vez, antes que ele regressasse para casa depois da batalha. Nós encontraremos com Jesus nos ares, antes de chegarmos em casa. Isso é correto. 2 Tessalonicenses capítulo 4,
verso 16 nos diz, né? Isso, que nós encontraremos com ele nos ares. Um belo tipo de Rebeca encontrando-se com Isaac no campo, no frescor do dia. Nós nos encontraremos com ele nos ares. 2 Tessalonicenses nos diz que sim, nós que ficarmos vivos, não precederemos, não estorvaremos ou não impediremos aos que dormem, porque a trombeta de Deus soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Perfeitos, todos estes tipos. Parágrafo 110. Por isso, a teofania, se vocês têm morrido e encontrado nessa teofania, que acontece? A teofania vem à terra e recolhe o corpo redimido. E se vocês estiverem aqui nos ares, tomam o corpo para se encontrarem com a teofania, ali o têm. Veja, e arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Isso é maravilhoso, isso é magnífico. Poder ver isto, este Melquisedeque, este Cordeiro, Cristo, antes da fundação do mundo, este Cordeiro, eternidade adentro, fazendo intercessões. Ele levanta-se do trono do Pai, vem aqui, reclama os seus, oferece, paga o preço, um sacrifício perfeito, volta ao seio do Pai, volta ao trono do Pai e permanece ali fazendo intercessões. O profeta Irmão Brana mostra isso. João capítulo, creio que é João capítulo 16. Vinde Deus e volto para Deus, né? Creio que deve ser neste assunto, falando deste assunto ainda. Vinde Deus e volto para Deus. Agora, irmãos, é importante nós observar a Escritura sempre prometida para o dia em que nós estamos vivendo, né? A promessa para o dia que nós estamos vivendo. E ver que é nos dias da voz do sétimo anjo, quando todo o mistério, todo o segredo seria revelado. E foi revelado. João, Evangelho segundo São João, capítulo 16. É isto. E ele disse: tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Vocês conhecem a idade das trevas, né? A idade das eras escuras, né? Vocês conhecem toda esta história e que o Senhor Jesus estava falando daqueles dias que viriam diante deles e que muitos negariam o seu nome. E agora, para aquele que me... e agora vou, 16, verso 5. E agora vou para aquele que me enviou. Aonde é que ele estava? Ele estava a eternidade adentro. Ele estava a eternidade adentro, fazendo intercessões por cada um daqueles que oferecia sacrifício através do sangue de animais, apontando para o sacrifício perfeito, que era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E chegou o dia que ele saiu do trono do Pai e veio aqui para cumprir este sacrifício. Veja que a Escritura diz: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que estava na glória, visto dos anjos, tornou-se um de nós. Tornou-se um de nós. Você veja o quanto ele desceu. 16, verso 5 do Evangelho de João. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais?
Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo vou-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse, que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. É isso que o povo não consegue compreender. Aí o irmão faz uma crítica para mim e para os irmãos que estamos vendo a palavra da forma correta. Então agora o Cordeiro saiu do trono. Ele saiu, mas o trono nunca ficou vazio. Correto? Ele saiu do trono para fazer este sacrifício perfeito, oferecer este sacrifício perfeito. Mas ele voltou ao trono, e ele permanece ali ainda esta noite. Veja isso nas mensagens, está recheado. Agora, concluindo, ele disse: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: que é isto que nos diz, um pouco e não vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar, e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto? Que disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora na verdade tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Disse-vos isto por parábolas. Chegará, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste e creste que saí de Deus, saí do Pai. Veja, lá na eternidade, saí do Pai, saí do trono do Pai, em outras palavras, vamos ler a mensagem. Saí do Pai e vim ao mundo, quando ele morreu no Calvário. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não há mistério de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. E respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que a hora chega e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que
em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você crê desta forma? Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo, irmã. Agora você vai se render ao mundo? Você vai se entregar ao mundo? Você sabe quem é o príncipe deste mundo? Agora você vai se render a estas doutrinas várias, existentes, hoje no Brasil e fora do Brasil? Claro que não. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. E se ele venceu e você está nele, você venceu juntamente com ele. Agora eu estava no grupo da terceira etapa e agora eu estou vendo que tem umas coisas erradas lá também. E agora como é que fica? Agora eu já não creio mais em nada. Eu acho que eu vou para o mundo. Não é assim, irmão. Não é assim. Você viu que está errado isso aí que você crê? Então pega a estrada certa. O que foi tentado fazer aí foi pegar um atalho. Esse atalho é cheio de partes acidentadas, de lugares perigosos. E isso precisa ser olhado de uma forma criteriosa para que você não seja atropelado, não seja acidentado nesta estrada de atalhos. E agora nós estamos aqui nesta batalha, uma batalha não contra a carne e o sangue, mas uma batalha contra as potestades espirituais nos lugares celestiais. Veja bem, é aí que nós estamos pelejando. É aí que é a nossa batalha. E nós sabemos que este Melquisedeque, grande príncipe e rei, ele é Cristo. E Cristo é Jesus. Então, Melquisedeque é o Senhor Jesus Cristo. Agora, sabemos e cremos perfeitamente que este é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Deus te abençoe, meu irmão, meu amado ouvinte.